Olá, este é o programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, que hoje traz a trajetória política e de vida do deputado Nelson Marcheselli. É um prazer conversar com o senhor, deputado. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. São 7 mandatos consecutivos em Brasília, mas começou a história política lá em Pirassununga, sua cidade natal. Isso, vereador lá, vereador com 19 anos. Aí deixei a política e fui ser presidente da cooperativa agropecuária de Pirassununga, que realmente foi e é a minha grande bandeira, a agricultura. Deputado, o senhor falou que ingressou na política aos 19 anos. O que o levou para a política tão jovem? A agricultura brasileira. Eu era agricultor, certo? Eu sou até hoje agricultor, mas eu notava que a agricultura não tinha representação política. Muito menos no município, tinha um pouquinho no Estado, um pouquinho na União. É que me levou a ser candidato a vereador para representar a agricultura na Câmara Municipal de Pirassununga. E como foi a experiência? Foi bem. Consegui dar um tratamento especial às estradas rurais, ajudei a fortalecer a cooperativa de Pirassununga, cooperativa agrícola, fortaleci o sindicato rural patronal e ajudei muito em novos plantios e nova regulamentação da área agrícola da cidade. A agricultura ainda é muito forte no interior de São Paulo, mas especialmente ali na região de Pirassununga. Inclusive tem até um campus da USP lá, né? Sim, nós temos a USP, temos uma fazenda da aeronáutica ligada à agricultura, academia, e temos lá o segundo RCD, que é o Exército da cidade. Esse lá é o trabalho que nós fazemos com a família militar. O senhor falou de Cachoeira de Emas, tem que lembrar também a bela paisagem que se tem lá, inclusive a exploração do turismo, né? A gente vai falar do agronegócio, mas não pode deixar de lado o turismo. O prefeito que marcou época em Pirassununga, que foi o Dr. Lauro Pozzi, eu era o líder dele na Câmara, e conseguimos fazer um bom trabalho naquela época que me elegi como vereador. Sobre a beleza dessa região, para quem não conhece Pirassununga, né? Que também tem uma base forte na agricultura, tem inclusive um campus da Universidade de São Paulo lá. Tem. Lá nós temos uma faculdade de medicina, veterinária, tem zootecnia, nós temos um trabalho agora com administração também, uma faculdade que nós ajudamos a criar. Isso foi muito importante. Foi um trabalho de vereador na época e posteriormente como deputado. Belezas naturais lá, turismo também. Para quem não conhece, hein? Tem a Cachoeira de Emas, Cachoeira de Emas, né? Ali muito próximo bonita, da Academia da Força Aérea. O rio Mogi Guaçu, um rio piscoso, um rio muito reconhecido como o maior estuário de criação de peixes, corimbatá e dourados. O Brasil deve ser uma das fontes mais produtiva desses dois peixes. Deputado, ainda além da exploração do turismo, a questão da agricultura ainda é forte no interior, principalmente a questão... Aliás, temos que falar, né, do seu trabalho depois como deputado e um dos mentores da criação. Pirassununga é uma cidade produtora muito forte de laranja, citros, cana-de-açúcar e soja, muito forte. Essas 3 produções são pioneiras lá. E muito produtiva a região. Pirassununga é uma cidade que fica de São Paulo a 208 quilômetros e é uma cidade que fica entre Campinas e Ribeirão Preto, bem no meio. E aí a gente tem 2 mercados que a gente atua muito grande, de Campinas e de Ribeirão Preto. Sim. Deputado, depois de vereador, o senhor deixou a política? Deixei a política e fui militar na área agrícola cooperativa. Na Cooperativa Mista Agropecuária de Pirassununga. Eu fui subsecretário-geral, depois fui presidente por 10 anos, onde eu implantei uma sistemática de irrigação na cidade, sistemática de aproveitamento e nivelamento mais com curva de nível, todo o solo do município. Fizemos... O senhor é pioneiro nisso, deputado?
O senhor é pioneiro disso quando fala em aproveitamento, em Sim, sim. Nós irrigação, estamos falando curva de de nível, quer 50 dizer, anos atrás. Eu trouxe essa técnica dos Estados Unidos e consegui implantar no polo piloto de Pirassununga e depois nós expandimos para o estado todo. Aí o governo do estado, na época, admitiu, pegou e começou a colocar no estado todo. Curva de níveis, terraceamento, sim, aproveitamento de irrigação, pequenas barragens para poder fazer a diminuição do investimento, sim. ter na água mais próxima. E isso fez com que cada vez mais eu me apaixonasse pela agricultura brasileira. Depois eu virei presidente da Associtrus, era a Associação Brasileira de Citricultores. Por 10 anos eu virei presidente da Associtrus. E foi aí que houve uma projeção e com 44 anos eu virei deputado federal pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, partido que eu estou nele já há 38 anos. Deputado, o senhor chegou à Câmara Federal, à Câmara dos Deputados, em 1991. 91. Conte um pouquinho para o nosso telespectador da TV Alesp, mas principalmente para essas novas gerações, essa garotada que está ingressando na política agora, que houve uma renovação muito grande, como era fazer política àquela época? Veja bem, a coisa importante que nós fazíamos, e como presidente da Socitrus eu fiz com muita maestria, eu criei em cada cidade citrícola uma diretoria de um grupo de citricultores. Eu consegui fazer mais de 200 diretorias no interior de São Paulo com citricultores. E aí isso virou o meu grupo apoiadores. Sim. Eu virei aí deputado federal por causa disso. Não era fácil fazer política, porque o Estado não era todinho asfaltado. Não era fácil fazer política, porque após a Revolução ficou 2 partidos fortes. Ficou o PMDB, que vinha do MDB, Sim. e ficou a Arena dividida com vários partidos, inclusive o PTB. Então, o grande adversário nosso era, na época, o PMDB, que conseguiu aglutinar toda a posição do governo em prol das suas campanhas. Mas, assim mesmo, me elegi, e já nos primeiros meses de deputado federal, eu me candidatei a líder do PTB e ganhei a eleição do meu colega, amigo, Gastone Rigg, que era o líder por 10 anos do PTB. Sim. Virei líder do PTB e a minha promessa era que no ano seguinte eu apoiaria um outro colega, foi o que fiz. No seguinte, apoiei outro colega para poder ser meu sucessor, Nelson Trade assumiu, e assim nós fizemos todo ano, cada 2 anos, fazendo uma nova liderança no PTB na Câmara Federal. Lá nos primeiros dias também com o líder, eu consegui aglutinar 36 deputados, e foi o maior número de deputados do PTB até hoje em Brasília. Foi quando foi o líder, e a transferência de um partido para o outro era livre. Então, nós elegemos 5, mas eu terminei minha liderança com 36. 36 deputados pelo liderados PTB. pelo deputado. Puxa vida. Deputado, o que falar também daqueles tempos, porque a gente lembra, o senhor falou do período lá da Revolução, mas eu digo que tudo se esperava dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, do novo ente que foi criado, né, com a Constituição de 88, o protagonismo municipal. O senhor também é municipalista, Sim, defende? Municipalista, defendo bastante. E aí surgiu a oposição mais dura, que foi a esquerda, PT e tal. Veio o PSDB, que foi uma dissidência do PMDB. O PSDB o Collor tinha Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores. Veio o Itamar, após a cassação do Fernando Collor. E o Itamar acompanhou tudo isso de perto ainda. Pô, eu votei 2 impeachment. Votei contra a cassação do Collor e votei favorável à cassação da Dilma. Certo? E nós fizemos um trabalho muito grande com o ex-presidente Collor. Foi a época que eu consegui trazer para o Estado de São Paulo,
95 CAICs, que eram escolas de aproveitamentos, um prédio, na época, de 3 milhões de dólares, e nós conseguimos colocar em cada cidade da minha região, da região da Barranca do Rio, Rio Grande, até São Paulo, quase todas as cidades eu coloquei um CAIC naquela época. Aí depois eu deixei a liderança e fui para a presidência da Comissão de Agricultura, organizei a Comissão de Agricultura, trouxe todos os deputados que eram proprietários de terras, trouxe eles para fazer parte da Comissão da Agricultura. E a comissão, que era uma comissão fraca no Congresso Nacional, passou a ser uma comissão forte. Até hoje é uma comissão forte. Aí eu fundei, como presidente da Agricultura, eu fundei a Frente Parlamentar de Agricultura, que foi a primeira frente criada no Congresso Nacional. Eu fui seu primeiro presidente dela, deixei de ser o presidente da Comissão da Agricultura e fui seu presidente da Comissão da Frente Parlamentar da Agricultura. Sim. E lá, juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura, depois eu fui presidente da Comissão do Trabalho, depois fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, depois fui presidente da Comissão de Transporte, voltei a ser presidente da Comissão do Trabalho e voltei a ser presidente da Comissão da Agricultura. E depois eu trabalhei mais forte ainda dentro da organização da Frente Parlamentar da Agricultura, que foi crescendo, crescendo, e é essa potência que hoje nós estamos assistindo no Congresso Nacional. O senhor só raspou, falou pouco, mas para o nosso telespectador é importante também cotejar épocas. O senhor falou do impeachment da Dilma e o impeachment do Collor. Tem muita diferença o caldo político em torno desses dois eventos? Não, não teve muita diferença. A origem foi praticamente a mesma. Desvio de recursos públicos para amigos, para partidos, para obter vitória em alguns projetos dentro do plenário da Câmara Federal. Sim. O princípio foi a mesma, certo? Sim. Mas parece que o processo do Collor foi um pouco mais rápido, inclusive. Bem mais rápido. Bem mais rápido, bem né? mais rápido. Havia toda a imprensa apoiando, inclusive, certo? Sim. E já da Dilma, não. Grande parte da imprensa defendia a permanência da presidente. A presidência dela. Então, foi muito mais difícil a cassação da Dilma do que do Collor. Mas no meu primeiro mandato, como deputado federal, eu descobri que o Banco do Brasil tinha, na área agrícola, grandes devedores, que davam uma soma, na época, mais ou menos, de uns 197 bilhões de reais, já transformando em moeda nova. Eu consegui fazer um projeto de securitização da dívida agrícola. Aprovei, com apoio, até já era o governo Fernando Henrique, aliás, o Itamar, com apoio do Itamar, Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, nós pegamos um dinheiro do Tesouro, compramos essa dívida do Banco do Brasil, com o compromisso do Banco do Brasil que esse dinheiro novo financiar os agricultores, sim, desde que eles aumentassem sua área de plantio em pelo menos mais 10%, para poder pagar o empréstimo velho, sim, que foi dado a eles 20 anos para pagarem, e pagar o empréstimo ano novo, que era anual. Sim. Hoje está tudo liquidado, pago, a agricultura está no patamar que você já está vendo, mas a securitização da dívida agrícola foi muito importante. Se isso não acontecesse naquela época, o que poderia ser do agronegócio? O Banco do Brasil seria o maior fazendeiro do mundo. Ia ficar com todas as fazendas. Mas nós conseguimos contornar isso aí. Aprovei o projeto meu da criação da patrulha agrícola, dando para todos os municípios brasileiros, até 50 mil habitantes, uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão basculante. Para todo o Brasil inteirinho recebeu. Aprovamos logo em seguida o adido agrícola, para poder trabalhar nos países que se interessavam em comprar produtos do Brasil. Sim. E como o adido agrícola é um cara que tem que passar pela uma faculdade de agronomia, prestar um concurso no Ministério da Agricultura, aí ele vai ser adido numa embaixada que geralmente só comprava do Brasil café, pouquinho de carne, às vezes nada, só o café.
E como foi para diversificar essa pauta de negócio? Depois a gente vai falar da pujança que é o agronegócio brasileiro nos dias de hoje. Mas como foi a época? Mas então, nessa época nós conseguimos fazer com que vários estados acordassem e acompanhassem o estado de São Paulo. Nós tínhamos aqui eu representando a agricultura, Roberto Cardoso Alves representando a agricultura, nós tínhamos aqui pessoas, alguns deputados, que representavam as outras áreas, mas era proprietário rural. Então nós começamos a somar um time que foi para Minas Gerais, foi para Bahia, foi para Goiás, foi para o Nordeste. Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados que veio nesse grupo do agronegócio. Começamos a denominar agronegócio. Foi uma denominação que nós fizemos na presidência da Comissão da Agricultura, do agronegócio. Começamos a trabalhar forte para montar um financiamento agrícola no país, que só tinha no Banco do Brasil. Conseguimos fazer com que o presidente, aí já era Fernando Henrique Cardoso, fizesse com que todos os bancos tivessem a responsabilidade de aplicar uma porcentagem do seu depósito à vista na área agrícola. E aí nós fomos fazendo com que realmente se fosse crescendo. Os adidos agrícolas começaram a comercializar mais produtos, levamos para fora o frango, levamos suíno, levamos carne bovina de várias regiões, suco laranja começou a ser também difundido e começamos a trabalhar para aquilo que fosse necessário. Eu me recordo muito bem que quando eu fui presidente da Comissão da Agricultura e eu fui procurar no Banco do Brasil um financiamento para plantio de feijão, não tinha. Não tinha. E nós éramos o maior importador de feijão do México. Aí, na negociação com o governo, com o Ministério da Agricultura, abrimos a carteira agrícola para poder produzir feijão no Brasil, como rotação de cultura. Sim. 2 anos depois, o Brasil estava exportando feijão para o México. Conta um pouquinho dessa mágica para quem não conhece de agricultura, que o feijão nitrifica o solo, ele serve o feijão é uma rotação. forjaira muito boa, muito importante, porque você planta uma cultura, cana, por exemplo, que é 4, 5 anos. Aí você vai reformar a cana, recomenda-se plantar uma outra cultura anual só, para depois vir com a cana novamente para ser plantada. Replantio daqui. Assim é laranja, assim é soja, assim é tudo. Você pode, quanto mais você faz uma rotatividade na cultura, na área, você agrega mais elementos para que a próxima planta tenha um resultado melhor. Aumenta a produtividade. Aumenta bastante a produtividade e combate pragas. Sim. Porque a praga que vem de uma determinada cultura, a hora que você tira a cultura, ela não vem para nova. A praga não come o que está plantado, ela come determinadas áreas, ela é igual ao homem. Ele come carne, come massa, come frango, ele escolhe o que ele quer, certo? E então essa vantagem que nós temos na agricultura. O Brasil foi batendo metas, nós sempre cuidando da agricultura, sempre defendendo no orçamento da União recursos para que o Tesouro pudesse dar subsídio em algumas áreas, em outras áreas nós falamos forte para que o Banco do Brasil, cada vez que abrisse uma agência, tivesse uma carteira agrícola local. Sim. E fomos trabalhando, e hoje o Banco do Brasil é o maior banco financiador da área agrícola do mundo. Nós somos os maiores produtores de uma gama muito grande de produtos. E até hoje, depois que eu e o grupo de amigos começamos a se dedicar à agricultura, não faltou mais produtos agrícolas em nenhum supermercado brasileiro. Em nenhum. Porque era comum, antes de 91, você ir no supermercado e não tinha feijão. Não tem um produto ali. Você ia no outro, não tinha arroz. Sem contar a disparada de preço quando havia falta de disparava. Então, nós conseguimos fazer com que a CEAGESP, todas elas, e a comercialização, nós tiramos do fim e trouxemos para o meio, para o início. Então, antes de plantar, o plantador de determinado produto tinha de trazer ao Banco do Brasil o futuro comprador. Sim. Então, o sujeito vinha comprar feijão já no plantio.
E ele já sabia para quem vender. Só ficava para acertar o preço, mercado final do dia. Sim. Mas já tinha colocação. Com isso, com o tempo, nós fizemos uma campanha de colocar silos no Brasil. São Paulo liderou. Depois veio Goiás, Mato Grosso, Paraná, certo? Rio Grande do Sul. Santa Rosa foi a semente mais bem difundida no Brasil. E é Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tudo isso nós fomos lutando para que a agricultura chegasse no tamanho que chegou. Com isso atrás vieram fábricas de tratores. Os tratores brasileiros eram importados. Começaram a vir para o Brasil porque viu o potencial de compra de máquinas no Brasil. Matão se desenvolveu para fazer implementos e trouxemos para cá várias marcas, Massey Ferguson, Ford, Leroy, certo? Uma gama de produtores, Fendt, certo? Valmet, vieram tudo para cá para produzir, para poder abastecer. E outro fator, deixamos de ser importadores de tratores para ser exportadores. Hoje exportamos máquinas agrícolas para a América do Sul inteirinho e para a África, que é grande comprador de máquinas e implementos do Brasil. Deputado Nelson Marcheselli, o que falar da unificação do discurso? Quando a frente parlamentar, com centenas, né, de deputados... Somos 212 hoje. 212. Como foi unificar... Deputados federais. Como é unificar... 40 senadores. Como unificar o discurso, haja vista que até os interesses dos agricultores nem sempre são os mesmos. Eu digo daqui de São Paulo em relação a Mato Grosso, em relação ao Nordeste. Como unificar o discurso, ter uma plataforma, digamos assim? É fácil. O agricultor é o mesmo, o agricultor é um homem que gosta da terra, quer plantar, quer fazer. Qual é a diversificação? É que o juro de São Paulo é um pouquinho mais alto que o juro no Mato Grosso. O Acre tem um juro mais baixo que o do Mato Grosso. Então, o incentivo para a abertura de áreas novas, nós conseguimos no Banco do Brasil fazer uma diversificação de vários tipos de crédito para vários tipos de produto. Sim. Enquanto o Rio Grande do Sul, certo, trabalha na soja, trabalhava em bovinos, certo? Santa Catarina começou a trabalhar com soja e começou a trabalhar também com suínos. São Paulo com tudo. Mato Grosso com tudo, mais soja. Aí veio o milho. Nós começamos a fazer um zonamento agrícola para que todos os estados tivessem a sua produção de milho própria. Então, na época, vários secretários da Agricultura compraram a ideia e começou a fazer com que os municípios produzissem arroz, feijão, milho, certo? Principalmente o milho, que é para alimentar o animal, fazer alimentação. Mas a agricultura foi uma parte do trabalho dos meus 7 mandatos em Brasília. Foi o maior trabalho, sempre 28 anos lá, com assento permanente na Comissão da Agricultura. Apesar de ter sido presidente de outras comissões, eu não me deixava de ser suplente na Comissão da Agricultura. Pertenci à mesa da casa, fui 4º secretário da mesa, eu que fiz todas as reformas de todos os imóveis que pertencem à Câmara Federal. Depois, Michel Temer, presidente, me quis como procurador-geral da Câmara. Fui procurador-geral da Câmara durante o período todo que ele ficou presidente. Depois, eu fui ser, já na reta final já dos meus mandatos, eu fui 2 vezes ouvidor-geral da Câmara. Ouvidor-geral. E aí também eu agreguei muito mais relacionamento com ministerial, com vários tipos de ministros, e nós conseguimos aí também desenvolver um trabalho para poder ajudar Santas Casas do Estado de São Paulo. Equipei muitas Santas Casas. Ajudei um trabalho muito forte no SUS, fizemos convênios em várias áreas, e aí me levou a tentar corrigir um fator que me preocupava muito. Eu era muito amigo do Haddad, que era ministro da Educação, foi candidato a presidente, mas eu era muito amigo dele. E todo brasileiro que saía lá do Pará, de Belém, vinha fazer medicina em São Paulo, não voltava. Chegava aqui, conhecia uma paulista, casava e ficava por aqui. Não voltava. Então eu fiz um projeto e o governo não tinha dinheiro.
Eu trabalhei num projeto, um grupo grande de parlamentares, consegui convencê-los, e trabalhamos num projeto para fazer a faculdade de medicina privada, e não passando pelo Conselho Federal, passando da necessidade do município. Primeiro, ele precisava ter um hospital, no mínimo, com 300 leitos. Segundo, ele precisava ter um investidor que quisesse investir nesse hospital, equipá-lo para ter uma faculdade de medicina, que ele seria o dono da faculdade de medicina. E aí, com isso, nós colocamos 70 faculdades de medicina no Brasil. E eu consegui segurar 17 para o estado de São Paulo. Já inauguramos uma em Araras, vai inaugurar em Rio Claro, vai inaugurar em Piracicaba, vai inaugurar em Limeira, na minha região. Colocamos Catanduva, Araçatuba, Lins, Ourinhos, todas as regiões outras, certo? No litoral, todas as outras regiões para poder fazer o aproveitamento. Agora, o que aconteceu na prática? O aluno lá de Belém, do Pará, não vem para São Paulo. Ele estuda lá na Faculdade de Medicina. E casa lá e fica lá. E fica lá, fixado. E fica lá, fica fixado na região. Nós pretendemos... Isso é muito bom para a saúde pública, né? Muito. Leva noutro fluxo, né? Essa expertise. É uma questão de logística só que o agricultor tem. Nato do agricultor. O agricultor chega na propriedade, ele bate o olho, ele sabe aonde é o talhão que ele vai plantar milho, qual que ele vai plantar soja, aonde ele vai pôr. Numa propriedade, primeira vez que ele chegou, ele já corrige o dono anterior. Falou, estou comprando a propriedade lá, não, tira lá, lá vai ser isso, aqui vai ser isso e tal. Ele mapeia. Isso é logística. É uma logística que o bom agricultor tem. E a maioria do agricultor é bom agricultor. Pois é, o que falar desta competência. Esse ano aí a marca da Conab é de 240 milhões de toneladas, a safra de grãos. Isso tudo foi plantado lá atrás, nesse trabalho parlamentar, nessa nós ajudamos pela frente. Isso. Conab, nós investimos, eu botei muita emenda na Embrapa para virar essa potência que ela é, a Embrapa. Todas as faculdades de agronomia e todas as faculdades de veterinária, nós conseguimos trazer recursos para que eles formassem mais agrônomos, mais veterinários, mais técnicos agrícolas, para poder ter uma mão de obra na agricultura especializada. Interferimos até nas fábricas de caminhões. Começamos a trabalhar para os caminhões tivessem o segundo eixo, para que os caminhões tivessem o terceiro eixo, para fazer os reboques, que poder ter duas carrocerias atrás, poder trabalhar. O bitrem. Os bitrem. Você vai, deixa um para descarregar e vai descarregar o outro na outra cidade. Foi tudo isso planejado dentro da FPA, dentro da Comissão da Agricultura, e os ministros da época e os secretários da época vestiram a camisa e conseguiu fazer com que nós desenvolvêssemos essa logística. Na área de suco, nós trabalhamos para que o suco tivesse um piso mínimo de $5,20. Não tinha, a indústria pagava o preço que queria. Como presidente, você deve estar lembrado, nós fechamos todas as fábricas com caminhões, tratores na porta, para poder fazer com que eles cedessem e botassem um piso na venda, na compra das frutas. Com isso, nós também os ajudamos a fazer no Porto de Santos, para as fábricas paulistas, no Porto de Santos, silos, para poder armazenar o suco a granel. Para exportação. A exportação. Conseguimos, através da nossa força política na Embaixada Americana, para abrir o mesmo silo no Porto de Tampa, para sair daqui e ser armazenado lá, mais perto da porta do comprador. Do comprador. Esse foi um trabalho nosso também, na Comissão da Agricultura, que está sendo imitado por vários países do mundo, mas que o Brasil foi o pioneiro e nós pudemos implantar essa logística que o agricultor tem, nós plantamos essa logística toda para poder fazer. Quando eu fui presidente da cooperativa em Pirassununga, eu visitei todas as fábricas de adubo e reduzi o frete bastante. Com qual solução? A fábrica produzia e armazenava na minha cooperativa, para a região toda, para a minha cidade e para a região toda.
não armazenava no quintal dele, porque ele tinha uma capacidade de armazenar, digamos, Pequena. 500 mil sacas. Eu botei aqui 1 milhão de sacas. Ele veio aqui e deixava o dele para uma reserva futura. E vinha a equipe dele vendendo e recolhendo aqui da nossa. E aí conseguia também uma taxinha, ele pagando para a nossa cooperativa para armazenar o seu estoque lá. Vamos falar muito mais. Infelizmente, o tempo se esgotou. Deputado, eu quero agradecer a sua participação nesse programa Memórias do Poder Legislativo. É um prazer conversar com o senhor e falar desta agricultura brasileira que é orgulho de nosso povo. Obrigado pelo convite, Jorge. Eu quero dizer à mocidade que está nos assistindo, sonhe em ser grande. O sonho grande é do mesmo tamanho do sonho pequeno. Então vamos sonhar grande. Vamos tentar fazer desse país o melhor país do mundo. E faz. O brasileiro é versátil, o brasileiro é inteligente, o brasileiro, quando quer, ele vai buscar. Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado, deputado. Essa primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui. Lembrando que toda a programação da TV Alesp você acompanha na nossa página no YouTube. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima oportunidade.